uma estranha decisão. A justiça condena uma vítima a ressarcir a empresa de ônibus responsável pelo acidente de trânsito. E o mais incrível é que o homem que sofreu o acidente, o seu Manuel de Oliveira, ficou com sequelas permanentes e teve que ser aposentado por invalidez. Vamos ver. Fevereiro de 2008, um acidente, 40 dias internado, alguns deles em estado de coma. Seu Manuel recebeu alta, mas ficou com uma deficiência na perna. Uma perícia médica pedida pela Justiça constatou que ele não tem condições de trabalhar. Sequelas gravíssimas e irreversíveis, inclusive estou aguardando a fila do Instituto Nacional de Traumatorpedia para poder fazer uma cirurgia de reparação. Reparação essa que não é dada garantia de que vou voltar a andar. Manuel entrou com um processo na Justiça e chegou a receber R$12 mil de indenização. Apesar do laudo, só depois de 2 anos do acidente que ele começou a receber a aposentadoria por invalidez. Mas a empresa de ônibus entrou com um recurso e conseguiu que um juiz ignorasse todas as provas existentes e desse ganho de causa invertida. Ou seja, agora mesmo sem trabalhar e andando com dificuldade, Manuel está se vendo obrigado a devolver os R$12 mil e ainda pagar pelas despesas da empresa de ônibus com advogados. Senhor juiz Leonardo Alves Barroso, da primeira Vara Civil de Santa Cruz, não levou em consideração o relato da minha testemunha em si, pelo contrário, ele deixou bem claro que a minha testemunha é que estava mentindo, que as 2 testemunhas da empresa é que estavam falando a verdade, quando que nos autos consta a divergência de uma opinião para outra, das 2 testemunhas dadas pela empresa. No decorrer do processo, Manuel descobriu diversas irregularidades. Além de quase 100 multas, a empresa, Viação Oeste, não estava regularizada na prefeitura. O ônibus envolvido no acidente não pertencia à empresa. E o mais impressionante, o motorista que dirigia o veículo na época tinha mais de 3 mil pontos na carteira de habilitação. Vou ter que sair da minha residência, infelizmente vou ter que morar na rua, porque eu não tenho como trabalhar. Quando você entrevista uma pessoa que esgotou todo o seu conhecimento do assunto, ela diz, não tenho palavras. Eu conheço muito do comportamento da justiça e tenho sido vítima da Justiça do Rio há anos, mas não tenho palavras. Quer dizer, ainda que esse pobre aposentado, teve que se aposentar, ainda que esse pobre homem tivesse atropelado o ônibus, que ele tivesse atropelado, se jogou voluntariamente na frente do ônibus, queria morrer. Todo o histórico da empresa, narrado aqui, o motorista com 3 mil pontos na carteira, o ônibus sem autorização, a firma sem estar registrada, isso já valia uma punição para a empresa. A empresa não vai, para ela não vai fazer falta esses R$12 mil, que tem o sentido de justiça, no mais amplo sentido da palavra. Justiça não é, ainda que ele tivesse atropelado, a letra fria da lei. Não. Justiça é o sentido amplo do social, do necessário, do possível, do bom, do resgate das pessoas. Como é que esse homem vai devolver R$12 mil para uma empresa rica? E ainda está assim com a perna, conforme você viu. Eu não conheço esse juiz, mas também não quero conhecer. Bom, exclusivo. Nossa reportagem teve acesso à casa de luxo onde vivia o traficante Celso Pinheiro Pimenta, o playboy, que controla a venda de drogas no Morro da Pedreira, em Costa Barros. Ele é um dos bandidos mais procurados pela polícia. Playboy é acusado de ter ordenado a morte daquele PM, o Bruno Vinícius Saldanha, na semana passada. Aquele que quebrou o carro, ele parou por falta de gasolina, ele foi buscar. Os bandidos viram que ele estava armado e ele foi brutalmente torturado e morto. Vamos ver. A vida cercada de luxo do traficante Celso Pinheiro Pimenta, o playboy,
contrasta com a realidade de quem vive no Complexo da Pedreira, em Costa Barros. A nossa equipe teve acesso à casa dele com exclusividade. O imóvel tem 2 quartos, um deles com decoração infantil. Os móveis são sofisticados, a cozinha é planejada. Nos fundos, uma área de lazer com churrasqueira e piscina. Luxo que foge aos padrões da vizinhança. No local foram encontradas notas fiscais com gastos do traficante, cada uma acima de R$1.000, tudo pago à vista. A casa fica na parte mais alta da comunidade, com uma vista privilegiada. Do terraço, os traficantes observavam toda a movimentação na favela. Da janela, o traficante playboy acompanhava a entrada e saída de policiais, o que possibilitou a fuga dele na última sexta-feira. A polícia quebrou o teto de gesso e revirou a casa em busca de armas e drogas, mas nada foi encontrado. Playboy é um dos traficantes mais procurados do Rio. Ele é acusado de ordenar a morte do policial militar Bruno Vinícius Saldanha, de 30 anos, há uma semana no Morro da Pedreira. A comunidade continua ocupada por tempo indeterminado, mas quem vive aqui ainda segue a lei do silêncio. Não posso falar nada. Isso é a maior manifestação que alguma comunidade pode dar no sentido de desproteção. A pessoa que não pode se expressar, dizer o que pensa, caminhar como quer, ir para onde tem vontade, está subjugada. E não é por um poder constituído, não. É por um poder paralelo de um marginalzinho safado, pequeno, sem vergonha, covarde, que só é capaz de agir cercado por um monte de gente. Então, por que é que ele mandou matar o PM? Porque ele estava no ambiente dele, cercado de bandidinhos como ele, e o cara estava sozinho. Daí é macho paca. Solta ele dentro de um quartel para ver se ele é macho, tudo isso. Não é. Ele não é esse macho todo. Ele subjuga pessoas indefesas. Ele pega crianças e bota para vender maconha e cocaína. Vicia crianças para ter a dependência delas. Enquanto isso, usa o dinheiro do tráfico para viver melhor das pessoas que ele diz proteger. Oh, meu Deus, quando é que nós vamos acabar de ver esse filme? Eu volto a chamar o Fernando César, que está com o Major Neto, do batalhão de Irajá, que é responsável pelo policiamento do Morro da Pedreira. Fernando, o morro não estava todo cercado? Como é que esse infeliz conseguiu fugir? Sim, a polícia acha que ele escapou logo depois da quadrilha ter praticado o crime, né? Já achando que realmente a polícia fosse invadir aquele complexo ali de favelas no subúrbio da cidade. Major, qual o perfil desse traficante conhecido como Playboy? É um bandido jovem, extremamente sanguinário. Como nós podemos ver o que aconteceu com o policial que foi brutalmente assassinado, mas de pronto o comandante-geral determinou que nós ocupássemos o morro e o morro foi ocupado em 13 pontos, o que com certeza a fuga dele se deu antes da nossa chegada, quando ele sentiu que iria ter problemas, né? Nesse momento, o que a polícia militar faz lá dentro do complexo? Nós fazemos buscas procurando armas e drogas, né? E durante esses 6 dias de operação, 6 marginais foram mortos em confronto com nossas guarnições. Foi apreendido 3 fuzis, um elemento foi preso, um elemento foi morto com a arma do policial, entendeu? Então está tendo um resultado muito positivo. Isso aí está servindo de exemplo para que os marginais saibam que se fizer esse tipo de coisa, essa brutalidade, seja com o policial ou com qualquer um da sociedade, a polícia militar vai dar resposta. O senhor participou da invasão da casa desse bandido? Participei sim, Cidinha. Uma casa bem luxuosa, completamente fora do padrão da comunidade. O que mais espantou no senhor ao entrar nessa casa? Além da vista e do ponto ser um ponto bem estratégico, né, para que ele pudesse fugir de uma possível invasão da polícia, o luxo, tinha uma piscina bem luxuosa, a aparelhagem, a casa em si, uma casa bem luxuosa, padrão quase que de Zona Sul. Gente boa, tchau. Eu volto amanhã, às 2h em ponto da tarde, aqui na Band, se deixarem. Tchau.